Bom, galera, vamos falar de Bray Wyatt, né? Bray Wyatt que tem sido assunto, né? Tema de discussões, várias discussões aí no cenário do wrestling. E muitas pessoas têm discutindo que foi um personagem que caiu bastante, né? E isso que ele já teve troca, ele já foi trocado já, mas ele deu uma decaída. Bray Wyatt que atualmente, né, tá rivalizando com o Braun Strowman pelo título universal, né? Então vamos falar sobre ele aqui, porque o erro que a WWE cometeu com ele, né? Cara, vamos partir do princípio, desde o início lá, desde a chegada do Bray Wyatt ao main roster. O Bray Wyatt, quando ele chegou no main roster, como todos sabem aqui, ele chegou com a Wyatt Family, né? Chegou muito bem. Era um cara que ele empolgava muito o público, tá ligado? E a stable em si tava indo bem, só que com o tempo, essa stable ela começou a ficar desgastada. Por quê? Qual era o fator principal assim que deixava essa stable desgastada? Por quê? Eles empolgavam muito, se promoviam muito bem, mas quando chegava na hora de combate perdiam. Esse era o fator. Sempre empolgavam, mas perdiam. O típico os pipoqueiros, né? Eles perdiam no combate, mas sempre se promoviam muito bem. E assim, cara, com o tempo também a stable de 6, né? O Bray Wyatt foi pra carreira solo. Aí que a gente começou, o Bray Wyatt começou a ganhar certos nomes, né? E aí começou aquela discussão. Não, o Bray Wyatt tem que ter um push, é um cara legal e tal. Isso é fato, ele tinha um personagem interessante. E isso falando do primeiro Bray Wyatt, né? Do início lá que ele chegou no main roster. Aí assim, o Bray Wyatt, ele um fator muito importante, um ponto muito grande a favor dele é que ele proma muito bem, tá ligado? Ele promava muito bem. Ele sabia se promover muito bem, tá ligado? Agora, continuava naquela mesma. Ele se promovia muito bem, mas quando chegava no combate ele perdia. E o personagem foi ficando desgastado aos poucos, tá ligado? Porque quase sempre a gente sabia que ele ia perder. Se fosse um Roman Reigns. E sem contar que ele até perdia por nomes assim, até que irrelevantes, tá ligado? Mas enfim. Aí o personagem não era ruim. Era um personagem muito bom. Mas o problema é que ele tava ficando desgastado. Aí a WWE tirou ele de ação, né? Ele ficou um tempo afastado e depois ele retornou como o Bray Wyatt que a gente tem hoje, né? Aquele Bray Wyatt tem uma dupla personalidade, né? Que é, uma hora ele é o Bray Wyatt lá todo alegrinho, todo contente, todo amiguinho, né? Da casa divertida dos vagalumes. E depois ele vira o Bray Wyatt lá todo malvado, né? O The Fiend. Que ele gosta de colocar que é um espírito maligno, não sei o que, uma coisa de outro mundo. E assim, cara, de início, a ideia até parecia boa. Apesar de não ser o mesmo, não ter o mesmo hype que o Bray anterior tinha, era até interessante, tá ligado? Então vamos lá, né? Ele foi ter o primeiro combate dele, né? Contra o Finn Balor, se não me engano, no SummerSlam. Ganhou do Finn Balor, né? Aí começou a fazer uma rivalidadezinha, pá. Aí ele começou a vazar com o Seth Rollins, né? Seth Rollins na época, campeão universal. Aí ficou marcado um combate entre os dois no Hell in a Cell, né? Dentro da jaula. Bom, vamos lá, né? Muita gente achando que ia ser o melhor combate do ano e tal. Aí foi chegando o combate, foi caminhando o combate. Aí assim, qual foi o primeiro erro que eu notei logo no início do combate? No combate inteiro, ficava uma luz vermelha. E tipo, tudo bem ter uma luz uma hora ou outra no combate, o Bray Wyatt fazia isso às vezes, de vez em quando, e não era sempre que ele fazia, mas, cara, a luta inteira ficou uma luz vermelha, e é uma luz muito forte, que às vezes impedia você de ver certos golpes, de identificar certos golpes, e isso já atrapalhou um pouco a luta. Para completar, esse Bray Wyatt novo, ele era muito over, pô, eu tô falando sem zoeira nenhuma. O Seth Rollins, eu lembro que ele fez uns 20 finalizadores nele, deu cadeirada nele, deu marretada nele, prendeu a cabeça dele entre duas cadeiras, acertou, espremeu a cabeça dele e nada deu certo, cara. E tipo, o combate terminou desqualificação. Por quê? Porque o juiz deu desqualificação, sendo que tipo, não é parar o combate, porque é um combate que vale tudo, não é ter esse negócio de desqualificação, só ganha por contagem ou submissão, né? Aí parou o combate, o Bray Wyatt nada levanta e ataca o Seth Rollins. O combate fica por isso aí. Uma maneira bizarra de levantar. Mas. E também de terminar o combate, né? Uma maneira muito bizarra. Mas assim. A gente já viu que esse Bray Wyatt é muito over.
Aí fomos lá para outro combate deles dois, né? Dessa vez no Crown Jewel. O Bray Wyatt, ele se mostra mais over ainda que da outra vez, porque dessa vez o Seth Rollins derrubou ele em um monte de caixa, uns equipamentos lá, teve uma explosão e o Bray Wyatt saiu vivo e ainda aplicou o Mandible Claw no Seth Rollins e venceu, né? E ganhou o título universal, né? Aí já começou, eu já vi que não ia dar bons. Por quê? Cara, um cara que sobreviveu à explosão, cadeiradas, marretadas, como é que ele foi pra esse cara perder? Tá ligado? Como é que vai ser o dia que esse cara for perder? Ele tem que levar os finalizadores, porque não vai ter como ganhar dele. Aí ele foi seguindo, né? Ele fazendo umas rivalidades, ganhando de alguns oponentes. Quando um certo dia o Goldberg, né, desafiou ele para o Super Showdown, né? Enfrentar o Goldberg valendo o título universal. E assim, uma coisa engraçada desse Bray Wyatt é que ele basicamente não promava, tá ligado? Não fazia uma promo, só fazia umas brincadeirinhas assim, tá ligado? Na cara divertida, mas não era uma coisa séria, entendeu? Aí assim, é uma coisa muito que faltou nesse Bray Wyatt, que eu senti falta dele, porque o outro Bray Wyatt, ele se colocava muito bem. Já esse não, eu não sentia isso. Pelo menos eu não senti isso nesse, eu não acho que ele se promove muito bem. Vamos para o combate, todo mundo achando que ia ser só um oponente de transição, né? Pois a ideia era o The Fiend perder para o Roman Reigns na WrestleMania, aliás. E o que houve? O Goldberg ganhou do Bray Wyatt. Só que, cara, o Goldberg, ele fez alguns spears, não foi? Ele fez uns 3 spears, eu acho, uns 3, 4 spears. E fez um Jack Hammer e ganhou do Bray Wyatt. E assim, se você quer considerar o spear do Goldberg um finisher, pode considerar, mas pra mim aquilo ali não é finisher, aquilo ali é signature. O finish dele mesmo é o Jack Hammer. E é assim, se usar isso, piora, porque então ele perdeu só com o finalizador. Porque o Goldberg fez só um Jack Hammer. E assim, depois desse dia, cara, aí tipo, bizarro. E parece que eu tava sentindo que ia dar ruim, boy. Quando eu vi que o Bray tava muito over, esse Bray Wyatt tá muito over. E o jeito que perdeu, aí assim, ele perdeu todo o hype que ele tinha em cima dele. Que a galera tinha em cima dele, perdeu muito hype, cara. Tem pessoas que até hoje gostam dele, mas assim, diminuiu muito o hype que tinha em cima dele. Hoje ele não empolga tanto quanto ele empolgava antes. E assim eu me pergunto, cara, por que a WWE mudou o personagem? Tá ligado? Não tinha pra que mudar. Era só melhorar um pouco a bucagem dele. O personagem anterior tava bom, o primeiro Bray Wyatt tava bom. Não precisava mudar, tá ligado? Não precisava. Esse atual, ele nem se promover direito, ele se promove, tá ligado? E o outro também tinha mais personalidade. É um cara que ele se colocava mais. Esse daí, ele virou um que, tipo assim, ele planeja certas coisas, mas quando chega na hora, ele não transpõe mais confiança. Depois dessa derrota dele pro Goldberg. Então, assim, eu acho que a WWE errou muito de ter trocado o personagem. Eu acho que isso foi um grande erro. O Bray Wyatt anterior não tem necessidade de trocar ele, só era melhorar a bucagem dele. Não transformar isso num personagem pipoqueiro, quando chega na hora do combate perde. Esse acho que foi o grande erro do primeiro Bray Wyatt. Esse daí é um Bray Wyatt que tava muito over. E quando foram fazer ele perder pra alguém, fizeram ele perder muito fácil, né? E justo pro Goldberg, tá ligado? Não podia ter perdido pro Roman Reigns naquele dia. Seria um pouco melhor. Seria o melhor todo? Não seria, mas seria muito melhor que perder pro Goldberg, né? Então, cara, eu acho que o grande erro da WWE mesmo foi bucar ele muito mal. Tá ligado? Bucou ele muito mal. E eu acho que só piorou quando mudaram o personagem. E a bucagem dele ficou pior ainda. E, tipo, a bucagem ficou tão ruim. Esse Bray Wyatt atual, ele é tão ruim, que nessa rivalidade dele de agora com o Braun Strowman, a WWE trouxe de volta esse Bray Wyatt anterior, o primeiro Bray Wyatt, trouxe de volta. A galera até comemorou, vibrou, não sei o que. De tão ruim que esse personagem atual tá, cara. Então, assim, eu não tem pra que ter mudado. Não tinha pra quê. Mantinham o anterior, o primeiro Bray Wyatt, não tinha pra que mudar.
O primeiro tava bom, só era uma questão de ajeitar a bucagem dele, mas ele não tava ruim. E tipo, além de dar um downgrade no personagem, piorar a bucagem dele, né? Então, a WWE devia melhor ver isso, né? E ou melhor essa bucagem desse Bray Wyatt atual, ou traz o anterior de volta, porque esse atual, pelo amor de Deus.